Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, muito bem-vindos aqui à minha bagunça. Meu nome é Felipe. Hoje vamos dar continuidade ao resumo do livro A Era dos Impérios. Hoje o resumo do capítulo 8, que tem o título de A Nova Mulher. Esse capítulo ele fala sobre as transformações no papel das mulheres, né? Principalmente nas classes média e alta do Ocidente, onde a emancipação feminina começou a ganhar muita força. Só que apesar de muitos avanços, nós vamos ver todos esses avanços, a maioria das mulheres elas ainda viviam sob condições bastante tradicionais. Se é a primeira vez que você está assistindo um vídeo aqui do canal, bom, tem as playlists aqui com as obras anteriores dessa coleção do Hobsbawm, que eu estou fazendo um resumo de todos os livros. Já tem a Era das Revoluções e a Era do Capital prontas. Vou deixar aqui em algum lugar no card. E a dinâmica aqui é muito simples. O resumo ele vai ficar na tela e eu vou fazer uma leitura dinâmica desse resumo para poder ajudar vocês a fixar o conhecimento do conteúdo. Eu te convido a ficar até o fim. Se você gostar, deixa aquele joinha, se inscreve aqui no canal, que eu sempre estou publicando esse tipo de conteúdo. E passa para frente para a galera que está estudando. Também, se você tiver alguma leitura complementar do tema, pô, deixa aí algum artigo maneiro, alguma coisa que a gente possa estar fazendo uma revisão legal aí para poder complementar o conhecimento para a galera. Beleza? Bom, pessoal, bora começar aqui então a leitura? Galera, sim, parece meio estranho analisar a situação das mulheres só olhando para as classes médias ocidentais, que são uma parte pequena se a gente for colocar, né, em proporção à população global. Mas isso faz sentido porque os historiadores eles costumam estudar as mudanças no papel das mulheres, principalmente na emancipação feminina. E essa emancipação começou e foi quase toda concentrada nas classes médias e altas da sociedade ocidental. Mesmo sendo assim um processo ainda meio lento, meio tímido, ele acabou dando origem a figuras importantes como a Rosa Luxemburgo e a Madame Curie. Dão uma pesquisada em quem foram essas pessoas, é bastante importante, também bastante legal. E também ao conceito da nova mulher, que coincidentemente é o título do capítulo, que foi explorado por autores como o Henrik Ibsen e o Bernard Shaw. Em muitas regiões do mundo, como Ásia, África, América Latina e também nas áreas rurais da Europa, a vida das mulheres não mudou muito ao longo do tempo. Só que uma coisa mudou em alguns países que eram considerados desenvolvidos. Foi que as pessoas começaram a ter menos filhos a partir de 1875. E isso faz parte de um processo chamado transição demográfica. É bom anotar. Que é quando tanto o número de nascimento quanto o número de mortes eles começam a diminuir. E esse fenômeno é uma coisa relativamente nova. Nova não, né? Uma coisa nova. Tá, é uma coisa relativamente nova na história. O que aconteceu no Ocidente foi que, ao longo do tempo, né, as taxas de natalidade, o número de bebês nascendo, e as de mortalidade, que é o número de pessoas morrendo, elas foram diminuindo de forma mais ou menos sincronizadas. E isso teve um impacto direto na vida das mulheres. Por volta da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, a mortalidade infantil, a quantidade de bebês que morriam antes de completar um ano, já tinha caído bastante em países como a Dinamarca e também nos Países Baixos. Isso quer dizer que menos bebês morriam cedo. O que estava rolando na época foi um avanço muito grande. Ao mesmo tempo, as pessoas elas começaram a ter menos filhos. E isso pode ser explicado por alguns pontos diferentes, né? Eu separei aqui 3. O primeiro, elas estavam se casando mais tarde. O segundo, elas começaram a usar métodos de controle de natalidade. E o terceiro, né, que também havia uma mudança na maneira de como as pessoas enxergavam a família e o que queriam para o futuro. Nas cidades, as pessoas queriam um padrão de vida melhor. Nas cidades que eu digo, as cidades
mais urbanizadas, né, mais desenvolvidas. Elas estavam lidando com novas realidades econômicas e também educacionais. Então, elas decidiram ter menos filhos para quê? Para poder investir mais em cada um desses filhos. Menos quantidade para poder investir mais nesses filhos, nos poucos filhos. Essas mudanças elas mostram que a visão sobre família e o que as pessoas desejavam para os seus filhos estava mudando. As pessoas elas começaram a pensar mais em dar melhores oportunidades, né, e condições de vida para cada criança, ao invés de ter um número maior de filhos. Na década de 1890, as mulheres que trabalhavam tiveram algumas mudanças por conta do controle de natalidade, que trouxe novas formas de pensar e também de viver, né? Mas com essas mudanças, a maioria das mulheres ainda estava fora do mercado de trabalho oficial. Ou seja, elas não tinham emprego formal, elas ganhavam dinheiro principalmente cuidando da casa de outras pessoas e também das suas próprias casas e da família. Enquanto a maior parte dos homens, né, cerca de 2/3 dos homens, tinha emprego formal na Europa e também nos Estados Unidos, a maioria das mulheres, né, cerca de 3/4 delas não tinha emprego formal. Olha isso. Presta atenção nessas informações aqui. Cerca de 2/3 dos homens, na Europa e nos Estados Unidos, 2/3 tinha emprego. E cerca de 3/4 das mulheres não tinha emprego formal. A diferença era muito grande. Nos Estados Unidos, a situação ainda era mais desigual. Olha só. 87% das mulheres, ali na média, né? 87% das mulheres fora do mercado de trabalho formal. Muito absurdo. É um número muito absurdo. E tem mais. Tem mais. Consegue. Para quem era casado, essa diferença conseguia ser maior. 95% dos homens casados tinham um emprego, mas só 12% das mulheres casadas trabalhavam formalmente. Muito absurdo. Nas sociedades antes da industrialização, a vida das mulheres, especialmente nas zonas rurais, não mudou assim muito de uma geração para outra, a menos que acontecesse assim, algo muito grande, né? Como, por exemplo, uma catástrofe ou a chegada da indústria nessas áreas rurais. A rotina delas envolvia tanto as tarefas de casa quanto o trabalho no campo ou em outras atividades que eram consideradas também atividades produtivas. Elas ajudavam bastante na agricultura e no comércio da família e muitas vezes o trabalho delas era feito dentro de casa. Diferente dos homens que tinham trabalhos mais específicos fora de casa. E apesar de algumas mulheres se dedicarem a pequenas produções dentro mesmo de casa, a maioria delas continuava com várias funções conectadas, né? Tanto no lar quanto no trabalho. Quando as primeiras indústrias começaram a surgir, e elas depois cresceram, né? Com o processo da industrialização, isso mudou muito a economia e a vida das pessoas, né? Especialmente das mulheres. E antes disso, muitas mulheres trabalhavam em casa, fazendo coisas que podiam vender, né? Enquanto elas ainda cuidavam, né, da casa e da família. Mas com a chegada das fábricas maiores, né, e das máquinas, esse tipo de trabalho em casa ele começou a desaparecer. Agora o trabalho era fora de casa, né? E o que separava mais as tarefas domésticas do trabalho pago. Essa mudança fez com que as mulheres ficassem mais dependentes dos homens, porque, em geral, eram eles que conseguiam esses novos empregos nas fábricas, né? Ali, fora isso, o trabalho das mulheres começou a ser visto como algo menos importante, tanto em casa quanto fora de casa. No mercado de trabalho formal, as mulheres, especialmente as casadas, elas passaram a ser menos valorizadas e ter menos chance de independência financeira, galera. Muitos homens adultos não ganhavam o suficiente para poder sustentar as suas famílias sozinhos. Por isso, o trabalho das mulheres e também das crianças, ele acabou passando a ser uma parada essencial para poder ajudar nas despesas de casa.
tanto as mulheres quanto as crianças, eles costumavam trabalhar por salários baixos e eram assim mais fáceis de serem controlados, né, ou até mesmo intimidados. O sistema ele incentivava a contratação dessas trabalhadoras em lugares onde tinha menos resistência, como por exemplo a indústria têxtil e cada vez mais na indústria também de alimentos, né? Mesmo que os registros oficiais não mostrassem todo o trabalho das mulheres, elas eram uma parte muito importante do mercado de trabalho, né? Mesmo que muitos desses trabalhos não fossem formalmente reconhecidos. No século XIX, com a industrialização, as mulheres começaram a ser excluídas do mercado de trabalho formal, especialmente as casadas, né? Comentei sobre isso há pouco. O conceito de trabalho ele ficou associado principalmente a atividades remuneradas e feitas por homens, enquanto o trabalho doméstico feito pelas mulheres e sem pagamento. Então, ou seja, era reconhecido como trabalho atividade remunerada feita por homens. As atividades domésticas que as mulheres faziam passaram a não ser mais considerado trabalho. Isso não só afetou o mercado de trabalho, mas também a política, onde as mulheres elas foram sistematicamente afastadas, não podendo votar ou sequer participar ativamente da política. Antes da industrialização, as mulheres elas já tinham um papel pequeno na política, só que com a mudança para uma estrutura política mais masculina, né, industrializada, a participação delas ficou ainda mais limitada. No final do século XIX, as mulheres começaram a mudar a sua posição na sociedade, especialmente nas classes média e operária. Com a industrialização e o crescimento das áreas como comércio e educação, acabaram surgindo novas oportunidades de trabalho. Isso foi especialmente importante para elas, que puderam começar a trabalhar em empregos, por exemplo, como vendedoras ou professoras, né, que antes eram empregos dominados pelos homens. Embora a luta pelo direito de voto fosse assim, muito importante para as mulheres que queriam mais direitos, ela não resolveu todos os problemas delas. Tá, soou muito redundante, mas acho que deu para entender, né? O direito de voto não resolveu todos os problemas das mulheres da classe operária. Por quê? Porque elas enfrentavam questões assim bem mais urgentes. Na década de 1880, as mulheres começaram a lutar mais pelos seus direitos. Isso aconteceu porque a ideia de igualdade estava crescendo na sociedade da época, que era dominada por pessoas assim com boas condições financeiras. Quem tinha grana era quem mandava. Sempre foi assim. Com a política se tornando mais democrática e as leis oferecendo mais direitos para as mulheres, especialmente as das classes mais altas, elas começaram a buscar mais oportunidades e queriam sair do papel tradicional de dona de casa. Além disso, a economia estava mudando e muitas mulheres estavam começando a ganhar dinheiro por conta própria, sem depender de casamento. Isso fez com que elas procurassem fazer mais coisas fora de casa. Um outro fator importante foi que muitos homens da classe alta começaram a se envolver em atividades culturais que antes eram vistas como coisa de mulher. E isso acabou ajudando a diminuir, né, a diferença entre gêneros nessa parte cultural. A classe média percebeu que as suas filhas, né, as filhas mulheres dos casais de classe média, precisavam ser mais independentes porque nem todas as famílias tinham dinheiro para poder sustentar, né, as mulheres sem que elas se casassem ou trabalhassem. Por isso, muitos pais da classe média eles começaram a valorizar a educação das filhas. Mesmo que algumas famílias não aceitassem mulheres em seus círculos profissionais, elas queriam que as suas filhas tivessem uma chance melhor na vida, né? E isso mostra que a ideia de dar mais liberdade para as mulheres estava ligada ao desejo dos pais de oferecer um futuro mais promissor para elas. E também, né, refletir a ideia mais aberta, né, de
alguns pais ideias mais modernas sobre trabalho, independência e etc. Com o crescimento dos movimentos que lutavam pelos direitos dos trabalhadores e pelas ideias socialistas, as mulheres começaram a se sentir mais motivadas a buscar mais liberdades e também mais direitos. Além disso, eu vivo dizendo aqui, a mudança da economia. A economia foi mudando, né? E passou a ter mais empregos em serviços, o que deu mais oportunidade para as mulheres trabalharem. Falei 2 exemplos que eu falei ainda há pouco. Área de vendas, professora, né? Começou a ter mais serviços. Mercado capitalista, que agora focava em vender produtos para muitas pessoas, ele começou também a prestar mais atenção nas mulheres como consumidoras. Mas mesmo assim, isso não mudou muito assim, o status social delas. Por outro lado, o aumento da educação para as meninas, especialmente na França e também na Inglaterra, mostrou que as mulheres estavam começando a ter novas expectativas e sonhos para o futuro, especialmente antes de 1914. A educação para as meninas avançou de forma bem diferente de país para país. Em 1910, tem um exemplo da Alemanha, cerca de 250 mil meninas estavam fazendo o ensino médio e a Rússia tinha números similares em torno de 1900. Já outros países, como a Suécia, os Países Baixos, a Bélgica e a Suíça, estavam indo mais devagar. Quando se fala de educação universitária, a situação assim, era mais irregular ainda. Tem um exemplo aqui bem interessante. A Rússia e os Estados Unidos eles estavam assim, na frente, com mais mulheres nas universidades, enquanto os países como a Alemanha, a França e a Itália estavam num ritmo bem mais lento. Para vocês terem uma ideia desse atraso, né? Na Alemanha, se liga, ó, somente 103 mulheres haviam se formado na universidade até 1908. E foi justamente em 1908 que a primeira mulher foi nomeada professora universitária lá na Alemanha. Era um atraso gigante. Antes de 1914, as mulheres estavam começando a ter mais liberdade e a desafiar as regras tradicionais da sociedade. Em vez de elas ficarem apenas em casa ou fazerem atividades mais adequadas, entre aspas, né, consideradas adequadas para elas, elas estavam se envolvendo em danças como o tango argentino e participando de eventos sociais mais liberais. A moda também mudou bastante, né? As roupas mais soltas substituíram os corpetes mais apertados. Isso permitiu que as mulheres se movessem assim com mais conforto. Também o esporte, né, e a bicicleta deram mais liberdade para as mulheres para se locomover e explorar novos lugares e também novas atividades. Né? Elas estavam ganhando mais liberdade de movimento e de expressão na sociedade. As mulheres começaram a ter mais liberdade e começaram a fazer mais coisas, mais atividades ao ar livre e passar mais tempo em lugares considerados lugares de férias. Né? Agora, elas também estavam longe das regras rígidas da cidade e da família. Mesmo que essa liberdade não tenha levado para todas as mulheres uma grande mudança na sua vida sexual, ela abriu espaço para novas formas de se expressar e também de se comportar. O adultério, por exemplo, ele parecia mais comum entre a elite, mas era difícil de se medir e variava muito dependendo de onde e de como as pessoas viviam. Na época, muitos homens estavam focando demais na sensualidade das mulheres e tentando mostrar que eram superiores. Eles diziam que as mulheres tinham um papel menor e também passivo, enquanto os homens eram os caras mais ativos e inteligentes. Né? Mentalidade da época. Idiota. Alguns autores, como o Strindberg e o Otto Weininger, acho que é assim que se pronuncia, eles tinham medo de que as mulheres estivessem ganhando mais espaço, enquanto o Karl Kraus ele achava que a sensualidade feminina era importante para poder ajudar na criatividade dos homens. Cara, podre. Já o psiquiatra Mobius ele via as mulheres como uma parte importante para poder equilibrar os homens que estavam se afastando da natureza. Sim, esses pensamentos da época eram absurdamente machistas e em todas as hipóteses aqui que o resumo mostra,
é sempre a mulher sendo uma causa para o homem. Cara, era muito hardcore. No final do século XIX, em Viena, as pessoas começaram a perceber a sexualidade das mulheres de uma forma mais moderna e também aberta. Artistas como o Gustav Klimt mostravam as mulheres de maneira mais real, mais autêntica, não só como uma espécie de fantasia dos homens, né? Refletindo o que elas realmente sentiam e desejavam. Essa mudança fazia parte de um movimento maior, onde as mulheres eram mais valorizadas como indivíduos com as suas próprias vontades, com os seus próprios sonhos, né? E não apenas como um objeto de desejo masculino. Com o tempo, as pessoas elas começaram a perceber mais o que as mulheres queriam e o que elas precisavam. As empresas entenderam que as mulheres também eram uma grande parte do mercado consumidor e começaram a criar revistas e jornais especializados só para as mulheres, ou pelo menos o que eles consideravam ser importantes e altamente consumíveis pelo público feminino. Em 1908, teve uma grande feira na Inglaterra e na França que destacou o trabalho das mulheres e as suas conquistas. Além disso, as mulheres começaram a competir em esportes como o tênis. Antes, só os homens jogavam em torneios importantes, mas na década de 1880, eles passaram a ter competições femininas também, mostrando que as mulheres estavam ganhando mais reconhecimento nos esportes e também nos espaços públicos. O movimento pela emancipação feminina foi um esforço para dar às mulheres mais liberdade e direitos iguais aos dos homens. Quando as mulheres começaram a entrar na área de trabalho, onde antes só homens eles estavam, isso foi muito discutido, foi muito debatido. A maioria dessas mulheres que conseguiram esses avanços vinha de famílias mais ricas ou com mais educação, né? Especialmente no Ocidente. Lá no comecinho eu falei a respeito disso. Mas focar só nessas mulheres que estavam ganhando destaque acabou tirando a atenção do que estava mudando de forma mais ampla na vida das mulheres em modo geral. Então, os historiadores eles veem essas mudanças maiores de uma forma mais indireta. Os movimentos feministas da Europa eles eram pequenos. Só tinham algumas centenas ou até mesmo poucos milhares de pessoas. A maioria dessas pessoas era de classe média e os grupos estavam ligados ao liberalismo que queria mais direito, sim, para as mulheres. Só que na prática as coisas assim não avançavam muito porque a sociedade e a economia da época tinham muitas limitações, né? Muitos dos pedidos, como o direito de votar, acesso à educação, eles simplesmente não empolgavam muito as pessoas fora das classes mais privilegiadas. Os movimentos feministas do Ocidente, eles queriam mudanças, como igualdade de direitos, né? E também oportunidades para as mulheres. Essas mudanças iam contra o papel tradicional da mulher na sociedade. Só que quando essas ideias foram aplicadas em lugares, Bengala é um exemplo que diz aqui, onde os homens tentavam mostrar que eram mais modernos, acabaram surgindo problemas, né? Muitas mulheres sentiram que essas mudanças estavam ameaçando a liberdade e a independência delas. Isso mostrou que às vezes as ideias progressistas entravam em choque com a cultura e com a sociedade local, que tem mais assim suas próprias complexidades e as suas próprias tradições. Mesmo com as regras e com as limitações da sociedade, essas mulheres tinham papéis assim muito importantes. Elas ajudavam a manter e também a passar adiante por língua, cultura, valores e também influenciavam a opinião das pessoas e questões públicas. Como diz aqui, a economia moral, né, que é mais sobre o comportamento justo e ético na economia. Embora os homens eles tivessem formalmente mais poder, as mulheres muitas vezes elas conseguiam influenciar esses homens e às vezes até fazer com que eles cedessem em algumas situações. A relação entre homens e mulheres não era tão rígida quanto o poder dos reis e rainhas, né, que mandavam em tudo mais para trás.
E isso acabou ajudando a explicar por que muitas mulheres não se envolviam muito nas lutas políticas da classe média liberal, né? Que não traziam assim muitos benefícios práticos para elas como classe. Com o passar do tempo, as mulheres começaram a lutar por mais direitos e também por igualdade. Inicialmente, esse apoio não era tanto para os movimentos feministas específicos, mas para movimentos que lutavam por justiça e igualdade para todos, como o socialismo. Esses movimentos prometiam uma grande mudança na sociedade, incluindo a forma como os homens e as mulheres se relacionavam. Por isso, muitas mulheres se interessaram e apoiaram o socialismo, porque elas acreditavam que o socialismo oferecia uma chance melhor para que elas tivessem mais oportunidades e também mais direitos. Na política europeia, as mulheres tinham basicamente duas opções: seguir as ideias da igreja ou do socialismo. Um ou outro. As igrejas, principalmente a Igreja Católica, elas defendiam as tradições e ajudavam as mulheres dentro de um papel mais tradicional, com mais foco na devoção religiosa e menos na liberdade. Jura? Por outro lado, o socialismo ele prometia mais liberdade e igualdade, atraindo mulheres que queriam mudar toda aquela situação. Mas mesmo no socialismo, a participação feminina era limitada. E muitas mulheres importantes, elas preferiam não se limitar somente à luta feminina. Apesar de algumas conquistas, a luta pela igualdade e pelo sucesso em um mundo dominado pelos homens, né, basicamente dominado pelos homens, ainda era uma parada muito difícil, né, e exigia assim, muito esforço mesmo. No final do século XIX, começo do século XX, muitas mulheres brilhavam em áreas culturais e artísticas também, que eram vistas como adequadas para elas na época, eu falei um pouquinho atrás, né? Como, por exemplo, teatro e a literatura. Em 1895, na Inglaterra, a maioria das mulheres famosas eram escritoras ou atrizes. Na França, Colette, acho que é assim que se pronuncia, ficou feião, Colette, era uma grande figura tanto na escrita quanto no palco. Em 1909, Selma Lagerlöf, da Suécia, Lagerlöf eu sei que eu pronunciei direitinho, ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, que foi assim um grande avanço para as mulheres na literatura. Elas estavam começando a se destacar em novas áreas profissionais, como por exemplo, na educação, também no jornalismo. Na Inglaterra, muitas mulheres também estavam se envolvendo na política e campanhas sociais, com cerca assim, de 1/3 das mulheres notáveis de 1895 se dedicando a reformas e a filantropia, cara. Na Rússia czarista, a política revolucionária e socialista dava boas oportunidades para as mulheres. Figuras como, já citada aqui, Rosa Luxemburgo e a Alexandra Kollontai, acho que é assim que se pronuncia, tá aqui no resumo, na pronúncia horrorosa, elas eram bem conhecidas assim pelas contribuições que elas fizeram para a sociedade, né, como um todo. Já na Inglaterra, a política conservadora tinha algumas mulheres de destaque, mas oferecia menos oportunidades para poder participar diretamente, né, para essa participação feminina mais direta. A política liberal, que era dominada pelos homens, dificultava ainda mais a entrada das mulheres. Mas houve conquistas importantes, né? Berta von Suttner ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1905, mostrando que as mulheres estavam assim fazendo muita diferença. Marie Curie, que ganhou 2 prêmios Nobel de ciências, também foi uma grande conquista para as mulheres em áreas dominadas por homens, apesar de muitas dificuldades assim que elas enfrentavam. Essa daí tirou muita onda. Antes de 1914, elas lutavam por várias coisas, né? Elas que eu digo, as mulheres no âmbito geral. Mas a mais visível era o direito de voto. Só em alguns lugares, Austrália, Nova Zelândia, Finlândia e a Noruega, e alguns estados dos Estados Unidos, né,
tinham dado esse direito para as mulheres. Na Inglaterra, as mulheres da classe mais alta e média, além de serem líderes políticos e ativistas, elas estavam assim super engajadas nessa luta. As sufragetes. Tá aí. Minha pronúncia é horrorosa, vivo dizendo isso. Então, tudo que eu falei errado, pode ler que tá no resumo. Elas usaram métodos bem diretos para poder chamar a atenção para sua causa. Além de quererem votar, elas também ajudaram em outras questões, como o combate ao tráfico de mulheres e a lei seca nos Estados Unidos. Mas, fora desses países, né, e do movimento operário, era difícil para as mulheres fazerem política, né, sozinhas. Era bem mais complicado. Prosseguindo, galera, durante debates sobre feminismo, a liberação sexual assim, foi um tema muito polêmico. Annie Besant, Margaret Sanger, né, e Mary Stopes, elas enfrentaram muitos problemas por defender o controle de natalidade assim, publicamente. A Annie Besant, por exemplo, ela perdeu um filho em 1877 devido às suas ideias. Embora a liberdade sexual fosse aceita em alguns grupos, como em ambientes boêmios ou entre certos revolucionários, a maioria dos intelectuais e dos movimentos não via isso como uma forma de mudar a sociedade. Proust, por exemplo, achava que a liberação sexual não traria felicidade nem para a sociedade, nem para os indivíduos. Os revolucionários sociais da época estavam realmente interessados na liberdade sexual, o que atraía pessoas que iam contra as regras tradicionais da sociedade, né? Homossexuais como o Edward Carpenter e o Oscar Wilde, e mulheres que lutavam por mais liberdade, como a Annie Besant, comentada agora há pouco. Eles faziam parte do movimento socialista na Inglaterra nos anos de 1880. Mesmo que alguns valorizassem essa liberdade, tinha muita discussão dentro do próprio movimento sobre como essa liberdade se encaixava na ideologia socialista e se era realmente importante para a causa socialista. A discussão sobre a emancipação feminina também tocava no futuro da família e no papel da mulher como mãe. Com as novas tecnologias, né, e a modernização das tarefas de casa, estava sendo feito um esforço para poder ajudar as mulheres a equilibrar o trabalho e a maternidade. Mas a ideia de substituir a família tradicional por outros tipos de grupos ainda estava muito em aberto. Mesmo com tentativas de criar novas formas de organização social, muitos socialistas eles achavam que o futuro ainda envolvia assim, uma família nuclear, só que de um jeito reformado, né? Então, a questão de como unir a emancipação das mulheres com a maternidade, ela ainda não tinha uma resposta definitiva, apesar de muito debate e muitos esforços. Muitas mulheres da classe média decidiram não se casar e também não ter filhos porque elas queriam se dedicar às suas carreiras. Elas optaram por uma espécie assim, de celibato, entre aspas, porque elas achavam difícil equilibrar o trabalho com as responsabilidades de uma família. Mulheres como Amalie Ribas Sage, acho que é isso, Bertha Philpotts Newell, elas tiveram que escolher entre continuar as suas carreiras ou cuidar da família. E essa decisão mostrava o alto custo pessoal que envolvia se dedicar ao trabalho, né? O alto custo pessoal que uma mulher tinha para poder se dedicar à sua carreira. Entre 1864 e 1914, a vida das mulheres mudou muito, principalmente para aquelas da classe média e para algumas mulheres que trabalhavam nas cidades e nas indústrias. Elas conseguiram conquistar mais direitos e oportunidades de trabalho, mas a igualdade total sim ainda estava, infelizmente, muito longe.
As mulheres estavam começando a lutar pelo direito de votar e conseguiram algumas vitórias importantes em vários países. Mas ainda tinha muita desigualdade, como diferença nos salários, né, que elas recebiam em relação aos homens. Muitas dessas paradas ainda rolam até hoje. E rolam assim, massivamente, galera. Tá na hora de se conscientizar. Depois da Primeira Guerra Mundial, as mulheres elas começaram a se vestir de maneira mais diferente para poder mostrar que estavam buscando uma nova forma de se expressar publicamente. Elas começaram a usar roupas mais ousadas e cosméticos, mostrando que elas se sentiam mais livres, mas ao mesmo tempo tinham um jeito de se afastar de características muito femininas e adotar um estilo mais masculino. Essas mudanças elas começaram antes da guerra e ganharam forças nas áreas mais descoladas das grandes cidades, né? Isso mostrava assim toda a complexidade e todas as contradições da luta pela liberdade feminina. Bom, galera, antes de finalizar, só falar para vocês, esse foi um vídeo muito complicado para mim gravar, porque ele representa muita coisa para as mulheres. Eu sou um cara que eu valorizo pra caraca a igualdade. Inclusive, eu acredito que as meninas são extremamente muito mais competentes do que a gente em vários pontos. Só que eu também não quero entrar muito em valores pessoais, juízos pessoais, que a ideia aqui é fazer um resumo de um texto completamente acadêmico. Todo o conteúdo apresentado aqui não foi tirado da cabeça nem das ideias do Felipe. Foi o Hobsbawm, foi o trabalho do Hobsbawm. E como essa coleção dele cai em basicamente todo edital de concurso, de vestibular, concurso específico de história, cara, é importante. Eu sei que talvez parte da galera que esteja acompanhando o trabalho, né, tem que ter sobrevivido até aqui primeiro. Que sobreviveu até aqui pode discordar de muita coisa, né? Pode até ver como uma parada pesada, e realmente era, cara. Isso aí foi o início da luta pelas mulheres, pela igualdade de direitos, que infelizmente, cara, a gente está em pleno 2025, com esse vídeo sendo gravado agora, ainda rola muita diferença totalmente desnecessária, cara. Eu espero estar vivo para poder ver isso mudar de forma mais radical. Pra mulherada que tá na luta, meu irmão, continua na luta aí, aos pouquinhos a coisa vai mudar, tenho fé. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Se sobreviveram até aqui, curtiram o conteúdo, deixa aquele joinha, se inscreve aí, sempre tô postando parada, falei lá no começo, se tiver leitura complementar, cara, isso é um tema muito maneiro, é um tema que, pô, acho que ele sempre vai ser bastante atual. Então se vocês tiverem alguns artigos maneiros, né, leitura complementar, outros pontos de vista, cara, deixa aí que, pô, eu abro, eu faço uma análise, faço um resumo, que eu acho que é muito importante pra galera poder estudar de forma acadêmica e também para poder se conscientizar, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, próximo vídeo, capítulo 9, valeu, falou, bons estudos pra vocês, rapaziada, fui!